Olá, eu sou Ricardo Sobral, professor e diretor do Seminário Teológico Ebenezer. E estou aqui para concluir essa série de estudos que nós estamos vendo sobre o uso do instrumento musical nas Escrituras. Hoje nós vamos justamente concluir esses estudos fazendo uma hermenêutica no Novo Testamento que vai justamente nos dizer se a palavra de Deus, sobretudo no Novo Testamento, autoriza ou não o uso do instrumento musical na adoração ao Senhor. Antes de mais nada, eu gostaria que você pudesse se inscrever no canal, se você não fez ainda, faça a sua inscrição, é muito rápido. E se você gostar justamente das aulas, dos ensinos, você dá o seu like, você compartilha com seus amigos, porque fazendo assim, certamente vai potencializar a dimensão da divulgação do Evangelho e da Palavra de Deus que o canal do Seminário Teológico está fazendo. Então, contamos com a sua ajuda a partir do momento que você se inscreve, dá seu like, participa, põe comentários. Isso realmente ajuda bastante na divulgação do Evangelho através desse canal do Seminário Teológico Ebenezer. Então, nós no vídeo passado deixamos uma proposição importante e que justamente nessa conclusão dessa série vai dizer para nós se nós podemos responder claramente essa proposição ou não. A pergunta é o seguinte: estamos livres para introduzir instrumentos musicais no culto cristão? Essa é uma pergunta importante, porque vai nos deixar com muita certeza da vontade de Deus expressa, sobretudo no Novo Testamento, que é onde está composto o novo pacto, o novo concerto do Senhor em Jesus Cristo para a sua igreja hoje. Nós vamos justamente usar o que nós estamos falando até hoje, até agora nessas aulas, né? Nós vamos usar justamente a técnica hermenêutica, esse trabalho exegético, para justamente extrair das Escrituras a vontade de Deus, se aproximar ao máximo da intenção do escritor inspirado para instruir a sua igreja hoje. Nós vamos usar justamente a tríade hermenêutica, que nós já estamos falando há bastante tempo. Inclusive usamos a tríade hermenêutica para ver que no Antigo Testamento há a instrução, assim, expressa, seguindo essa ferramenta, de que o povo de Deus, os judeus, estavam autorizados a usar o instrumento na adoração no templo. E essa tríade, só para a gente lembrar, ela constitui de mandamento, onde a gente pode ver, há um mandamento nas Escrituras para tal ação ou para não deixar de fazer tal ação. Há um exemplo aprovado, um exemplo que os apóstolos aprovaram, que a igreja praticou e os apóstolos aprovaram, ou há uma inferência que nós podemos deduzir de que havia o uso ou não do instrumento musical na adoração. Então, essa tríade hermenêutica nós vamos usar justamente para extrair das Escrituras a vontade do Senhor para a sua igreja hoje. Então, primeiramente, nós perguntamos: há um mandamento para usar o instrumento musical nas Escrituras, sobretudo no Novo Testamento? A resposta parece que não. O que nós temos de informação para o uso do instrumento é o uso do instrumento humano, o uso da boca, o uso da fala. Veja o que diz em Efésios capítulo 5, versículo 19.
O apóstolo Paulo vai dizer aos irmãos em Éfeso justamente a importância de se encher do Espírito. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Essa passagem, esse versículo 19, está justamente na complementação deste mandamento. E como é que nós nos enchemos do Espírito de Deus? O apóstolo Paulo vai dar 3 informações importantes. E dentre essas 3 está justamente o que nós podemos ver como a igreja, na adoração, usando os louvores, os cânticos, vai se portar. Veja o que ele disse: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Na carta que o apóstolo Paulo manda aos Colossenses, segue esse mesmo princípio. Lá no versículo 16, capítulo 3 de Colossenses, versículo 16, vai dizer: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. Então, a ideia que o apóstolo Paulo está instruindo a igreja, tanto de Éfeso como de Colosso, é justamente essa importância de se encher do Espírito no louvor ao Senhor. E no louvor ao Senhor, a ideia é do uso da voz, que parece estar muito clara, porque ele está dizendo, olha, falando, instruindo, aconselhando. Isso tudo nós, com a nossa fala, iremos justamente fazer. E como é que nós vamos justamente falar, instruir e aconselhar? Aí ele diz, louvando com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então parece que o louvor está inteiramente ligado com uma instrução mútua um dos outros. Há uma grande disputa no que diz respeito à palavra salmos, que vem do termo grego psalos. E alguns vão dizer que esse termo corresponde a dedilhar ou a, assim, fazer um barulho de cordas de instrumentos musicais. Então, esse estudo já foi feito e nos melhores dicionários, assim, léxicos que faz justamente as análises morfológicas das palavras, já realmente entenderam, se bateram o martelo, de que não quer dizer isso. Então, esses salmos é justamente usar alguns salmos para recitar perante uns aos outros essa forma de instrução, de aconselhamento e justamente de falar com os outros através dos cânticos. Nesse momento, nós estamos justamente cumprindo um mandamento, que é de usar a nossa fala, de usar o nosso corpo ao louvar, instruir uns aos outros, aconselhar uns aos outros, confortar uns aos outros através da nossa fala. Então, nós estamos vendo aqui que há um mandamento, o mandamento de falar, instruir, aconselhar uns aos outros através dos cânticos, usando o instrumento que é o ser humano cheio do Espírito Santo de Deus. Uma outra coisa que nós usamos é justamente o exemplo. Então, há um exemplo que nós podemos ver com relação ao uso do instrumento que é o ser humano, do qual o Senhor usa para habitar o seu espírito e, a partir de nós, instruirmos aos outros. Olha, em Hebreus capítulo 2, versículo 11, vai dizer que, por isso é que ele não se envergonha, ele, Jesus, de lhes chamar irmãos. E Hebreus, versículo 2, capítulo 12, vai dizer, dizendo,
a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E em Tiago, capítulo 5, versículo 13, vai dizer assim, está alguém entre vós sofrendo, faça oração, está alguém alegre, entre vós cante louvores. Então parece que havia um costume, ou melhor, um mandamento que a igreja, quando estava reunida, obedecia esse mandamento. E nós estamos vendo esse exemplo da igreja de usar os louvores, cantar os louvores, como o versículo 12 de Hebreus 2 diz, dizendo, falando no meio da congregação através dos louvores. Então, a partir daí, nós podemos ver outros exemplos individuais. Por exemplo, quando Jesus terminou de tomar a ceia, da qual ele instituiu, ele vai dizer lá em Mateus 26, versículo 30, que quando terminaram, eles saíram cantando um hino. Saíram cantando um hino para o Monte das Oliveiras. Então, Jesus, junto com os apóstolos, estava usando o mandamento de louvar ao Senhor através dos cânticos. Em Atos, capítulo 16, versículo 15, nós temos o exemplo do apóstolo Paulo e de Silas, que estavam presos. E, ao estarem presos, ao invés de estarem lamentando, chorando e, assim, gritando, esperneando, o que eles estavam fazendo? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e aos demais companheiros que estavam com ele, estavam escutando esse louvor. Então, nós temos aí, agora, um exemplo aprovado, tanto costumeiramente da igreja quanto reunido, quanto os irmãos individualmente fazendo isso. E sempre estava justamente nessa suposição, e aqui nós podemos inferir, que não havia instrumento, porque Silas e Paulo estavam manietados, estavam acorrentados. Então, essa prática era uma prática que havia uma aprovação no exemplo que acabamos de ler. E por fim, nessa tríade hermenêutica, nós temos a inferência. Essa inferência que é importante, essa dedução que é importante. E eu queria que você pensasse justamente comigo, porque a inferência faz com que haja uma exigência de raciocínio. Em Hebreus capítulo 13, versículo 15, vai dizer assim: por meio de Jesus Cristo, oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, aqui é importante deduzir, porque nós estamos vendo aqui que o sacrifício de louvor é o fruto dos nossos lábios. Só aí já descreve qual instrumento nós devemos usar para o louvor da sua glória. Mas eu queria que nós pensemos o seguinte: o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, é uma carta onde sempre vai colocar as questões do Antigo Testamento e a adoração do Antigo Testamento. Nós vemos em Hebreus a defesa de Cristo contra os sacrifícios no templo, o próprio sacrifício de Jesus como sendo o sacrifício que foi feito uma vez por todas. E é no livro de Hebreus que nós encontramos a informação de que o Antigo Testamento é sombra das coisas que haveriam de vir. É como se houvesse uma imagem e o Novo Testamento trouxesse a realidade. Então, com esse raciocínio, veja o que Números, capítulo 10, versículo 10, vai dizer.
Da mesma sorte, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos, sacrifício, e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. E segundo Crônicas 29 e 27 vai dizer: deu ordem a Ezequias que oferecessem o holocausto sobre o altar. Em começando o holocausto, começou também os cânticos ao Senhor com trombetas, ao som de instrumentos de Davi, rei de Israel. Então, aqui nós estamos vendo a sombra do Antigo Testamento com o uso dos instrumentos musicais, e aí no livro de Hebreus, se há essa comparação em o sacrifício, por exemplo, de Jesus Cristo, como nós falamos, e o sacrifício de animais, aqui nós podemos ver que tipo de louvor deve ser usado nos nossos sacrifícios. Usando os instrumentos? Não, porque isso são imagens que os hebreus estavam presos e queriam voltar. E a carta aos hebreus estava dizendo: não, isso passou. Agora o nosso sacrifício e os nossos instrumentos são o sacrifício de louvor, uma vida dedicada ao Senhor, seguida de professar pelos nossos lábios, confessando justamente o nosso Senhor Jesus Cristo, o autor da nossa salvação. Então, essa inferência parece ser muito importante, esse raciocínio parece ser muito importante nesse ponto, inclusive, ou melhor dizendo, justamente no livro de Hebreus, como nós podemos fazer aqui. Então, a partir dessa tríade hermenêutica, onde a gente vê o mandamento, que é falar entre vós com salmos, hinos, para que instruam uns aos outros, nós temos um exemplo aprovado que a igreja, sempre que se reunia, estava pronta para louvar o Senhor, e a gente pode inferir, deduzir sobre essa comparação, como nós fizemos aqui em Hebreus, de que o uso do instrumento musical não está mais em voga no Novo Testamento. Outro princípio importante é o princípio da exclusão, ok? Muitas pessoas vão dizer assim: olha, aquilo que Deus não pediu não foi proibido. Então muitos vão dizer: olha, se ele disse claramente, explicitamente, não use instrumento, isso quer dizer que nós ficamos à vontade para fazer. Não é bem verdade. Nós precisamos entender que a ideia exegética da exclusão, do princípio da exclusão, é importante. Por quê? Porque, por exemplo, não existe nas Escrituras, no Novo Testamento, a proibição do uso do incenso, ou a proibição do uso de um altar. Então, o que a gente vai fazer? Se não há proibição, nós vamos usar hoje, no Novo Testamento, na Igreja do Senhor? Não precisa. Quando ele vai justamente dizer o que deve se fazer, vai excluir todas as outras coisas. Quando ele diz cante, quando ele diz é o fruto dos vossos lábios, quando ele diz instrua, ensine, quando ele mostra os exemplos aprovados, nós não precisamos uma lista de não faça isso, não use aquilo. Por quê? Porque ao passo que ele diz use isso, já exclui todas as outras coisas. É mais ou menos quando você vai assim, seguir uma receita, não é? Uma receita de comida, uma receita de um preparo, né? Olha, você vai usar 2 bananas, leite, 1 litro de leite e um abacate. Isso quer dizer que eu não preciso dizer, olha, não use laranja, não use maçã, não use todas as frutas. Não, a passo que eu digo use isso e aquilo,
eu estou excluindo todas as outras. Esse mesmo princípio está justamente com relação ao uso de qual instrumento devemos fazer. O instrumento que somos nós, a nossa boca, o nosso lábio que professa o que realmente diz quem está conosco, que é o Espírito Santo de Deus. Para finalizar, eu queria justamente deixar alguns exemplos fora das Escrituras que nos dá um pensamento interessante, ok? Um é do Larry Hurtado. Ele é um erudito, pesquisador, historiador importante, e ele tem um trabalho que eu recomendo. O seu trabalho é As Origens da Adoração Cristã, e ele traz uma ideia importante no seu livro, que é como a igreja do primeiro século, né, que tinha uma base judaica, que tinha uma ideia monoteísta de um só Deus, passa a adorar Jesus como sendo Deus. E ele assim desenvolve várias coisas no seu livro, mas uma das questões importantes que ele traz, que é secundária, mas que nós podemos aproveitar, é justamente a informação de como a igreja adorava. E veja o que ele diz. No caso de algumas divindades, pelo menos, havia também rituais diários, como os dedicados a Ísis. Ísis, a deusa egípcia, de quem temos notícia, e que compreendia a abertura ritual dos templos da deusa pela manhã e seu fechamento no final do dia, bem como banhos públicos e a paramentação de sua imagem. Tudo isso acompanhado de um gestual elaborado e quase sempre com música e cânticos. Dado o grande número de divindades homenageadas na era romana, cada uma em ocasião e com cerimônias próprias, era possível assistir a celebrações religiosas notáveis em qualquer dia da semana, além de eventos maiores e mais elaborados várias vezes durante o ano. O que eu estou querendo dizer com essa informação? É que no mundo greco-romano, do qual a igreja do primeiro século viveu, era muito fácil nós vermos que a adoração, tanto no templo judaico quanto nos serviços gregos a ídolos, eram assim visíveis, e todas essas estavam acompanhadas de instrumentos musicais. Inclusive um outro autor, o Lynn Coleman, no seu livro, né, A Igreja Primitiva, ele vai trazer essa informação. E o Lynn Coleman é um presbiteriano. E ele diz claramente: os convertidos ao cristianismo deviam ser familiarizados com este modelo de cantar. Mas é geralmente admitido que os cristãos primitivos não empregaram música instrumental em sua adoração religiosa. Então isso sai da boca do Lynn Coleman, e você pode ver isso no seu livro A Igreja Primitiva. Essa questão vai justamente concordar com, por exemplo, o que diz Tiago, capítulo 2, versículo 1 e 2. Porque Tiago vai dizer: meus irmãos, não tenhais a fé no vosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. E aí no versículo 2 ele diz: se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e aí ele vai dar o ensinamento. Mas o que eu queria dizer é: se entrar na vossa sinagoga. Isso é informação importante para nós, porque parece que o cristianismo começa com esse princípio da sinagoga.
e na sinagoga não havia o uso de instrumentos musicais. Era sempre recitação de salmos e louvores, justamente que descrevia o sacrifício e o fruto dos lábios daqueles que estavam reunidos na sinagoga. Então, a igreja traz esse princípio e podemos justamente raciocinar que essa marca importante que descreve a passagem do Antigo Testamento para uma nova aliança, um novo concerto, do qual se escreveria no nosso coração e diz para nós que a igreja reunida representa o templo do Espírito Santo de Deus. Naquela época, marcar essa diferença da adoração que havia naquela época, usando instrumentos musicais e fazendo com que houvesse toda uma êxtase envolvida em meio à adoração a ídolos, o Senhor propõe algo diferente. O Senhor propõe em nós, na sua igreja, que representa o templo do Espírito Santo, o louvor e a instrução mútua através justamente do instrumento que é o ser humano, do qual ele habita para a honra e glória do seu nome. Então, podemos ver, meus queridos, que usando sinceramente a tríade hermenêutica, nós podemos de fato perceber que o Senhor está nos dando uma nova forma, uma nova maneira de adorar o seu nome. Inclusive, nós podemos ver que hoje, certamente, se tivéssemos que receber uma mensagem das Escrituras inspiradas por Deus para descrever como a adoração hoje de muitas igrejas que se diz e professar Jesus como Senhor, certamente esses ensinamentos seriam muito úteis para nós de mostrar a diferença do uso do instrumento que é o nosso corpo para louvor da sua glória. E eu queria terminar esse momento justamente usando as palavras de João Crisóstomo, o Boca de Ouro, na sua quinta homilia, quando ele diz: o profeta fala e todos nós respondemos, todos mesclamos nossa voz à sua. Aqui não há nem escravos, nem livre, nem rico, nem pobre, nem príncipe, nem súdito. Longe de nós estais a desigualdades sociais. Formamos todos um só coro, todos fazemos igualmente parte dos santos cânticos, e a terra imita o céu. Tal é a nobreza da igreja. E não se dirá que o Senhor canta com segurança e que o servo tem a boca fechada, que o rico faz uso da língua e que o pobre não, que por fim o homem tem direito de cantar e que a mulher deve permanecer em completo silêncio. Investidos de uma mesma honra, ofereçamos a todos um comum sacrifício, uma comum oblação. Um não é mais do que o outro. Não existe nenhuma distinção, nenhuma diferença. Todos nós temos a mesma honra. Repito, uma só voz se eleva de distintas línguas ao Criador do universo. Cantar com a mente, cantar com o coração e cantar com o espírito faz com que possamos incluir a todos numa só voz, demonstrando a presença do Espírito Santo de Deus na sua igreja, que conduz o perfeito louvor, do qual descreve esse instrumento que é o ser humano, a habitação celestial. Espero que você tenha realmente entendido o que nós
pensamos usando justamente a tríade hermenêutica, usando os princípios exegético e hermenêutico, e que você possa, justamente a partir daí, desenvolver o seu pensamento com sinceridade para a honra e glória do Senhor. Então, mais uma vez, assim, se você não se inscreveu, fique aí a dica, se inscreva no nosso canal, participe dessa divulgação, e se você gostou, dê o seu like aí, tá bom? Então, que Deus possa realmente abençoar você e toda a sua casa, e que você seja um instrumento de louvor para a honra e glória do nosso Deus e Pai. Até mais.